Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Larissa Stelete, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. E hoje nós vamos encerrar a nossa semana intensiva de preparação para o Enem, beleza? Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, em primeiro momento, sobre os critérios de correção da prova. Então, como a gente sabe, provavelmente, a prova do Enem de redação, ela vale 1000 pontos. E esses 1000 pontos são divididos em 5 competências, beleza? Essas 5 competências são bem importantes da gente conhecer. Primeiro, para a gente entender o que a banca quer da gente, mas principalmente porque pensando, por exemplo, quando alguém for corrigir a sua prova, melhor do que pensar na nota final, é importante você pensar em quanto está tirando em cada um dos critérios, para evoluir exatamente naquilo que é importante. Então vamos lá. O primeiro critério é aquele que normalmente todas as provas de redação cobram, que é o respeito às regras gramaticais postuladas pela norma culta. Beleza? Então é importante ter preocupação com o linguajar, com as regras de acentuação, vírgula, as pontuações em geral, as retomadas textuais que a gente faz, todos os elementos relacionados então à norma culta. Nesse primeiro caso, o que eu sugiro é um estudo mais preocupado com a própria língua portuguesa. Às vezes os alunos escrevem muito bem e negligenciam as regras gramaticais. Muita atenção, como eu falei, aos casos de acentuação gráfica, tendem a ser os erros mais cometidos pelos alunos. As pontuações, sobretudo o emprego da vírgula, isso é muito importante. E o conhecimento, o repertório e vocabulário, beleza? Para evitar as repetições. Muito bem. A segunda competência, muito importante, é aquela que está relacionada à própria tipologia que nós precisamos seguir. Trata-se de uma dissertação argumentativa, então é preciso, por exemplo, na introdução apresentar uma tese, é analisado se nós vamos apresentar os argumentos nos parágrafos de desenvolvimento, e essa retomada da tese, que também se faz muito importante, na conclusão. Esse elemento, essa estrutura argumentativa, vai ser analisada para ver se ela foi seguida. Além disso, como um aspecto importante específico do Enem, na segunda competência, nós vamos analisar o repertório do candidato. A capacidade que ele tem, por exemplo, de fazer conexão com outras áreas do conhecimento para fortalecer a argumentatividade. E é nesse sentido que eu já pego o gancho e começo a falar um pouquinho com vocês sobre a importância dessa intertextualidade, dessa interdisciplinariedade como fundamentação argumentativa. Às vezes os alunos ficam assim, nossa, prof, além de saber escrever bem, conseguir argumentar bem, eu preciso saber outras referências e trazer para o meu texto. E tem muita gente que procura isso de uma forma equivocada. Por exemplo, senta lá no computador, aí escreve no Google frases, citações para a redação e fica decorando. Não há necessidade de fazer isso. Vocês precisam ganhar tempo e fazer um estudo mais produtivo. A minha sugestão é que se aproveitem das próprias disciplinas que vocês já estão estudando para o restante da prova. Por exemplo, pensar nas principais escolas literárias e no que elas propõem podem ser artifícios para vocês trazerem na redação. Além disso, os principais livros da literatura brasileira, seria interessante que vocês observassem o conteúdo crítico que esses livros têm para que trouxessem, por exemplo, como uma base argumentativa. Podem pensar, por exemplo, nos livros do Machado, que são muito fortes, Lima Barreto, alguns livros do romantismo, perceberam? Aquelas questões que a gente provavelmente já estudou em sala, e aí vocês poderiam aproveitar esse conhecimento. Além disso, é muito importante pensar, por exemplo, nos marcos históricos pelos quais o nosso mundo e o nosso país passaram. E vocês já estudam isso em história. Fenômenos da geografia também são muito importantes, a industrialização, a urbanização, todas as consequências sociais que isso gera. Quando temas forem mais relacionados à questão da natureza, pensar na lógica da biologia e da interferência desses aspectos também na nossa vida. Perceberam? E como uma chave aí, vocês podem pensar, por exemplo, também nas abordagens filosóficas, sociológicas e aproveitar não apenas o conhecimento que a gente tem na escola, na sala de aula, mas na vida. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui tem contato com algum elemento da arte. Por exemplo, ouve música, assista filme, vê série. Peguem um desses elementos, ou os elementos com os quais vocês tenham contato, e se utilizem deles para trazerem essas referências externas que são super interessantes na redação. Beleza? Na competência 3, nós vamos avaliar a força argumentativa. É muito importante que vocês consigam usar argumentos para o convencimento e principalmente para a persuasão, como se você estivesse escrevendo um texto para uma pessoa que não concorda com seu posicionamento.
E aí a ideia tem que ser muito mais forte, não é? Como eu consigo convencer uma pessoa que pensa completamente diferente de mim? Então isso faz com que seus argumentos sejam mais fortes. Essa seleção argumentativa, a coerência dele, do argumento, não só dentro do próprio texto, mas com o mundo que a gente vive. Isso é muito importante para essa competência de número 3. Imagina eu dizer, por exemplo, que nós vivemos em um país em que a criminalidade é baixa. Poxa, eu posso até tentar usar palavras que levem o leitor a ser convencido disso, mas é incoerente com a nossa realidade. Nós vemos todos os dias noticiários falando sobre a criminalidade, a violência, sobretudo nas grandes cidades. Perceberam? Então é a capacidade de selecionar argumentos, convencer o seu leitor e ter coerência argumentativa. A competência de número 4 é muito interessante porque ela pensa nos mecanismos linguísticos dos quais a gente se utiliza para criar a lógica argumentativa. Então é muito importante, por exemplo, que os parágrafos de vocês estejam conectados. E eu uso lá no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, em uma primeira análise, inicialmente, perceberam? No segundo parágrafo eu faço um gancho, além disso, ademais, outro sim, e eu vou dando a continuidade. Usar elemento que mostre que você está concluindo, portanto, em suma, logo, conectar os períodos, isso é muito importante dentro dos parágrafos, trazer essa conexão entre os períodos, com elementos continuativos, como nesse sentido, nessa perspectiva, sendo assim, dessa forma, perceberam? Além disso, além desse encaminhamento textual, é muito importante a gente pensar na lógica das palavras, evitar a repetição de palavras. E para evitar essa repetição, fica atento. Não é preciso só você usar sinônimo. Tem aluno que fica, meu Deus do céu, surtei, professora, eu não sei mais sinônimo. E aí eu uso índio, indígena, acabou. Isso está se repetindo o tempo inteiro no meu texto. Negro, população afro, acabou. Queridos, vocês não precisam o tempo inteiro usar sinônimos. Vocês podem usar outra estratégia, que é a chamada de hiperônimo. Imagina, Brasil. Brasil é uma palavra que não tem sinônimo, né? É um nome próprio. Muito bem, mas eu não consigo retomar por país, nação, sociedade. O que eu fiz? País, nação e sociedade são grupos maiores aos quais o Brasil pertence, não é isso? E aí vocês podem fazer essas estratégias. Então, em vez de falar só negro, eu poderia dizer esse povo, essa cultura, essas pessoas, esses indivíduos. Entenderam? Você usa lá o pronome demonstrativo, esse, essa, para mostrar que está pegando um gancho lá atrás, e usa um hiperônimo para evitar as repetições. A repetição é muito ruim, porque ela faz com que o seu texto fique cansativo, mostra desconhecimento vocabular e vocês podem perder em 2 competências ao mesmo tempo, na 1 e na 4. E para fechar, competência de número 5, também exclusiva do Enem, é aquela que faz com que o candidato tenha capacidade de solucionar os problemas que ele aponta. Então, nela, são vistas, por exemplo, as relações que nós colocamos nas propostas de intervenção. Se a sua proposta de intervenção, em primeiro lugar, existe ou não. Depois, existindo, se ela é detalhada suficientemente para que a gente consiga aplicá-la. Imediatamente já pega o próximo gancho, que é o nível de aplicabilidade. Essa proposta seria plausível na nossa sociedade? Então, por exemplo, tem gente que fala, é importante que a televisão disponibilize campanhas conscientizadoras. Será que vai ser o ideal da própria televisão fazer isso? Ela vai querer? Agora, se eu digo que isso vai ser feito por meio de subsídios, por exemplo, do governo federal, aí tudo bem, né? Porque a empresa privada, de modo geral, ela tem ali a ideia da lucratividade. Então, eu consegui fazer com que ela ganhasse também. Perceberam? A aplicabilidade é muito importante. E aquelas respostas todas. Quem é que vai fazer? O que vai ser feito? Como vai ser feito? E qual é a finalidade com essa solução? Beleza? Então, essas são as 5 competências do Enem. Cada uma vale 200 pontos. Nós vamos fazendo uma progressão aritmética que vai de 40 em 40. Então, você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 por competência. Ou os 200 quando ela estiver completa, bem feita. E chegar aí ao tão sonhado 1000. Beleza? Beijo grande em vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.